dia, boa tarde, boa noite, galera! Uou! Vamos lá ver o nosso capítulo. Vamos falar das reformas, né? Da reforma protestante e da contra-reforma, também chamada reforma católica. Esses movimentos religiosos aconteceram na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O contexto histórico envolvia a ascensão da burguesia, né, como uma classe comercial, banqueira, e que ganhava muito dinheiro com essas operações. Uma época em que as pessoas tinham mais acesso à leitura por causa da prensa criada pelo Gutenberg. Essa prensa barateava, não que ficasse de graça, mas barateava bem os livros, já que os livros antes eram escritos à mão. Deem uma olhada aí na prensa do Gutenberg. E então, com mais conhecimento, as verdades começaram a ser questionadas. Os dogmas da Igreja Católica começavam a ser questionados, né? O cristianismo já tinha passado por uma grande divisão antes, que foi a divisão entre Igreja Católica Romana e Igreja Ortodoxa do Oriente, chamada Cisma do Oriente. A Igreja Católica Romana obediente ao Papa, Igreja Ortodoxa com unidades autocéfalas, quer dizer, cada uma mandava em si mesmo, dependendo do país, né? Muito popular essa igreja na Rússia, na Grécia, nos países árabes, e em outras regiões da Ásia, tá? Bom, continuando aqui. Essas mudanças, elas vão surgir por isso, as pessoas começam a adquirir mais conhecimento. Então, na Alemanha, na atual Alemanha, né? Um monge chamado Martinho Lutero, que era um monge católico, começou a questionar algumas práticas da igreja, principalmente a venda de cartas de indulgência. O que são essas cartas? Eram umas cartas assinadas pelo Papa que perdoavam as pessoas. Originalmente, essas cartas eram concedidas para quem fazia penitência, ou seja, que rezava muito, fazia jejum, sofria para ser perdoado dos seus pecados. Mas com o tempo, a Igreja Católica, querendo cada vez mais lucro, começou a vender essas cartas de indulgência. O Papa queria construir a Basílica de São Pedro, que está lá em Roma, não queria gastar do seu dinheiro. Aí o Lutero fez essa crítica. O Papa é rico como um dos Crassus, né, que era um dos milionários da época do Império Romano, mas não quer gastar o seu dinheiro para construir a Basílica. O que mais? O Lutero critica a intervenção entre Deus e o homem, né? Intermediação, na verdade. Ele não quer intermediários entre Deus e o homem, ele não acredita nisso, ele diz que as pessoas têm que rezar diretamente para Deus e não rezar para os santos, como é comum na Igreja Católica. O que mais? O Lutero vai contra o uso de imagens, o Lutero critica a proibição católica aos juros e aos lucros. Por quê? A Igreja queria ser sozinha no poder, não queria que outro grupo social tivesse poder também. A burguesia estava ficando poderosa por causa dos empreendimentos bancários e as atividades comerciais. Então a burguesia começou a ser podada pela Igreja Católica. Como? A igreja dizia que os lucros eram enganação, porque a pessoa produz um controle remoto desses, por exemplo, por 5 e vende por 10. No nosso mundo capitalista de hoje, isso é normal. No tempo da reforma, se você vendia por 10 algo que você produziu por 5, você estaria cometendo o pecado de enganar o comprador. Tá? O que mais? Dizia que emprestar dinheiro a juros era
roubar de Deus, já que o tempo não pertence ao homem, pertence a Deus. Com isso, para o Lutero, então a Igreja Católica tinha que mudar urgentemente, mas não mudou, tá? Então os burgueses e os nobres que protestaram a favor do Lutero ficaram conhecidos como protestantes. O Lutero foi excomungado pela Igreja Católica, tá? É importante dizer também, o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, porque antes a Bíblia só estava em latim ou nos seus idiomas originais, que são o Antigo Testamento hebraico e um pouquinho de aramaico, no Novo Testamento grego koiné, o grego popular, que era como se fosse o inglês da época, um idioma universal. Continuando aqui, o Lutero, ele dizia muito palavras de Jesus que levavam à questão da justiça social. Por exemplo, Jesus diz que o reino dos céus não é dos ricos. Jesus diz que as pessoas têm que compartilhar. E alguns camponeses, como os liderados pelo Thomas Müntzer, fizeram as revoltas camponesas, querendo se libertar da opressão dos nobres e da burguesia. Mas o Lutero não os apoiou, tá? O Thomas Müntzer foi preso e foi enforcado junto com outros líderes da sua revolta. Calvinismo. O calvinismo é uma religião fundada por João Calvino, um francês exilado na Suíça, inicialmente luterano. Ele desenvolveu a teoria da predestinação, ou seja, quando a pessoa nascia, ela já era escolhida por Deus para ser salva ou condenada. Então, Deus sabia quem ia ser salvo e quem ia ser condenado. E o ser humano? Como ele ia fazer para saber quem era salvo e quem era condenado? Simples. Essas pessoas desenvolveram, as pessoas que seguiam o calvinismo, a ideia de que se a pessoa tem dinheiro e sucesso material, é sinal que Deus gosta dela. Se a pessoa não tem dinheiro, não tem sucesso material, é sinal que Deus não gosta dela, não está preocupado com ela. Então, a burguesia aderiu em peso ao calvinismo. Por quê? Se é uma religião que o sinal de ser abençoado é ter dinheiro, logo seria uma religião atrativa para a burguesia, tá? Não proibia juros, não proibia lucro, óbvio, né? Porque se a bênção está com quem tem dinheiro, quanto mais dinheiro, melhor. Essa é a ideia da acumulação capitalista, segundo o sociólogo Max Weber, em sua obra mais famosa, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Na Inglaterra, a reforma protestante surgiu com o rei Henrique VIII. Ele era casado com a espanhola Catarina de Aragão, que não lhe deu filhos homens. Aí a questão, ele queria se separar e casar com a nobre Ana Bolena para ver se conseguia ter filhos homens. O que aconteceu? A igreja não permitiu o divórcio, porque para a igreja católica divórcio é pecado, uma vez que a pessoa jura diante do altar que vai ficar com o seu par até que a morte o separe. O altar é considerado o próprio Deus. Se a pessoa descumpre algo que jurou para o altar, ela estará negando a Deus. Hoje a igreja mudou bastante essas coisas, tá? Pelo que eu sei, né, eu não sou católico, mas tenho um profundo respeito, vocês sabem disso. Pelo que eu sei, as pessoas que são divorciadas estão novamente entrando em comunhão na igreja. A igreja está revendo essas questões. Muito bem, continuando. Então, o Henrique VIII, visto que a Igreja Católica não aceitava o seu divórcio, ele se separou da igreja, negou ao Papa, tomou as terras da igreja para o Estado inglês e fundou a English Church, ou seja, a igreja anglicana. Tá? Anglicano é um termo mais antigo para inglês. Tá? Em inglês, o nome da igreja é English Church, igreja da Inglaterra, tá? Ou igreja inglesa. Anglicana vem dos anglos, né? Anglo, vocês entendem melhor, né? Angleterre, Inglaterra. Tudo bem?
Então o Henrique VIII foi também um reformador. A Igreja Anglicana, em alguns momentos, ela está mais próxima da doutrina protestante, em outros mais próximo da doutrina católica. Eles reconhecem os santos, mas como exemplos, não como intermediários entre Deus e os homens, né? Os santos têm um papel menor dentro da Igreja Anglicana. Outros reformadores influentes foram o Zwinglio, né, no zwinglianismo, que tinha uma versão bem rígida do luteranismo e era totalmente contrário à Igreja Católica. E também os anabatistas que acreditavam que o batismo era muito importante, por isso não poderia ser realizado com pessoas que ainda não tinham adquirido a sua consciência. Ou seja, não dá para batizar bebê e criança, tem que batizar pessoas que já estão com alguma maturidade, geralmente meninos e meninas por volta dos 12 anos. Muito bem. Os anabatistas influenciaram os Quakers, que são mais comuns nos Estados Unidos, e também os batistas. Esses batistas tem bastante aqui no Brasil. Contra-reforma. A Contra-reforma, também chamada de Reforma Católica, ela veio lá do Concílio de Trento. Trento, chocolatinho, lembram? Bom, no Concílio de Trento decidiram que todos os dogmas da Igreja eram aqueles mesmos, que não iam mudar, e para combater a expansão protestante, duas estratégias. Na Europa, a Santa Inquisição, que já havia perseguido os judeus e islâmicos, agora é perseguir judeus, islâmicos, protestantes e também as bruxas, né? As mulheres que conheciam ervas que curavam, conheciam receitas que faziam a pessoa melhorar no estado de saúde, era considerado bruxaria, né? O milagre dentro da igreja era milagre, fora da igreja era bruxaria. Então a Santa Inquisição matou e torturou muita gente, né? Uma coisa horrível. Foi muito forte, principalmente na Espanha e Portugal. E a estratégia para fora da Europa era a ação dos jesuítas. Os jesuítas eram da Companhia de Jesus, fundada pelo padre espanhol Ignacio de Loyola, e tem uma estrutura militar, ou seja, hierarquizada, mas também que foca muito na evangelização através da educação. Os jesuítas ainda hoje possuem algumas das melhores escolas do mundo, e o Papa Francisco, que é um queridão, ele é jesuíta também. Continuando, não podia haver também na Contra-reforma, na ideia da Contra-reforma, uma livre interpretação da Bíblia como os protestantes queriam, tá? A Bíblia só poderia ser interpretada por sacerdotes católicos. Então, os não-europeus, eles eram convertidos pelos jesuítas. Muito bem. Vamos lá, perseguição. Bom, os protestantes também perseguiram os católicos. Houve muita guerra entre protestantes e católicos na França, na Bélgica, na Holanda. Nos Estados Unidos houve muita perseguição por parte dos protestantes aos católicos e às pessoas acusadas de bruxarias, né? Mulheres principalmente, mas homens também. E uma época muito violenta, né? De muita intolerância religiosa, mas também uma época bacana no sentido das artes, que surgiu a arte barroca, uma arte que ela foca muito nas expressões humanas das esculturas e também no rebuscamento dos móveis, dos objetos que seguem essa tendência artística, né? Aqui no Brasil, o barroco é de forma excelente representada pelo Aleijadinho. Bom, gente, então é isso. É a aula de Reforma Protestante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entre em contato com o professor e respondam as 5 perguntinhas do formulário. Falou, galera! Uou!